A gente vai receber agora a Raquel Rodrigues da Poça para o painel A Sociobioeconomia aplicada à Amazônia. A Raquel possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural da Amazônia, mestrado em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal do Pará e atualmente é pesquisadora associada do Instituto Iniciativa Amazônica, INIAMA. Vamos receber então a Raquel. Obrigada. Pediram para eu fazer a apresentação no centro, mas eu não consigo visualizar o que eu vou apresentar. Aqui tá ok. Então, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, trazendo um pouquinho desse tema para esse debate. Eu vejo que aqui temos muitos estudantes, né? Eu pude, na hora do intervalo, olhar o público e esses espaços são espaços importantes na nossa formação. Eu, como profissional hoje, quanto na época de estudante, foram esses espaços que me formaram também. E esse tema que eu trago hoje, a sociobioeconomia aplicada na Amazônia, é um tema que hoje está sendo muito discutido e muito no aspecto da transformação dos recursos naturais em produtos e serviços. E eu trago aqui uma discussão, um recorte sobre as políticas públicas aplicadas a isso. Tá, me apresentando. Como bem disse o João agora, meu nome é Raquel Poça. Eu sou engenheira agrônoma de formação, tenho mestrado em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável. Eu tenho uma atuação há uns 10 anos com política pública, atuando com governos, e atualmente eu componho a equipe de políticas públicas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM. Quando a gente fala sobre bioeconomia, a gente tem muito narrativas hegemônicas que traçam, né, e constroem algumas políticas públicas. E uma delas, essas narrativas bioeconômicas dominantes, elas surgem principalmente de artigos científicos e instrumentos políticos do norte global, né? Um traço comum nessas narrativas é sua abordagem orientada a mercados, baseada em materiais não fósseis e na inovação tecnológica à escala industrial, para maximizar a produtividade para o crescimento econômico. E quando a gente fala do norte global, ele é um recorte geopolítico. Esse recorte geopolítico ele mostra que, eu trago aqui uma figura nesse mapa, em que a parte verde, ela representa esse norte global, onde concentram, as características concentram 73% da riqueza mundial, e lá abriga 14% da população mundial. Ao passo que, quando eu falo do sul global, você tem 27% da riqueza, mas contém 86% da população. Então, são essas as narrativas que vão que construíram muito alguns conceitos voltados à bioeconomia. E ainda assim eu estou falando de bioeconomia. Será que eu posso sair 2 vezes? Tá. Então, essas visões, elas moldaram muitos marcos regulatórios. Então, nós temos 3 visões hegemônicas a partir disso, que é a visão biotecnológica, a visão de biorecursos e a visão bioecológica. Quais são as diferenças entre elas? A visão biotecnológica, ela prioriza um crescimento econômico, né, em decorrência da capitalização de recursos dos investimentos de pesquisa e desenvolvimento e da aplicação da biotecnologia. Já a visão de biorecursos, o foco dela centrado ainda permanece no desenvolvimento tecnológico e econômico, porém, diferentemente da outra visão biotecnológica, ela traz as questões associadas aos diferentes usos da terra e como tornam-se relevantes nessa nova visão. E a visão bioecológica, a qual ela prioriza a sustentabilidade
e os processos ecológicos que otimizem o uso de energia, recursos naturais e promovam a conservação da biodiversidade e evitem monoculturas e degradação do solo. Esse trabalho ele foi feito para o Amazônia 2030, então ele está disponível lá. Ele é feito pelo grupo do IPC da PUC-Rio e ele faz esse mapeamento sobre como essas visões, essas 3 visões bioeconômicas, né, elas se repercutem nesses marcos regulatórios no Brasil. E aqui, por algum motivo eu não consigo ver, que na minha apresentação eu conseguiria, mas essas 3 visões, aí, alguns dos nossos palestrantes citaram algumas delas, né? E aí nós temos a visão da biotecnologia, todo o instrumento legal da ciência e tecnologia, da proteção intelectual, deixa eu apontar aqui, né? Essa bioecológica, ela abrange toda a política aqui de agricultura familiar e desenvolvimento rural sustentável, e aí vem a política de agricultura orgânica, as políticas de agroecológica, o plano de agroecologia, deixa eu ver se consigo lembrar aqui todos, política de pesca e todas as políticas aqui relacionadas à proteção dos povos e comunidades tradicionais. Já a bioecológica, de biorecursos, ela tem todos os marcos legais relacionados, e aí eu não vou conseguir enxergar aqui essa informação, mas então não consigo enxergar aqui, mas essa todas as políticas e o arcabouço jurídico relacionados a ela. Mas o que é importante falar sobre isso, né? É que esse meio aqui, eu tenho as 3 visões que norteiam os marcos regulatórios relacionados à bioeconomia, e aí eu não falo diretamente sobre uma política nacional de bioeconomia, eu estou falando de vários instrumentos, aí eu estou falando de proteção intelectual, do plano de agricultura familiar, de proteção dos povos tradicionais, que são temas relacionados ao processo da bioeconomia, né? E na centralidade dessas discussões, aqui está a política de regularização fundiária. A política de regularização fundiária, ela é espinha dorsal para todas essas outras visões consolidadas da bioeconomia, né? Ou seja, sem a proteção dos direitos de segurança jurídica territorial, todo esse processo aqui é fragilizado. E aí eu venho com o panorama da diversidade. Então, tudo isso que nós discutimos até então foram visões. Então, existem as narrativas hegemônicas que construíram e debateram essas políticas. E quando a gente traz essa discussão para a Amazônia, esse olhar sobre a Amazônia, a gente olha que a Amazônia é uma extensa área, né, muito complexa, com peculiaridades, que não se trata de uma região homogênea para a qual é possível escolher uma única proposta de desenvolvimento. Então, nós temos várias Amazônias, né? Nessas várias Amazônias, pelo menos se pode, esse recorte compreende aqui 4 tipos de Amazônia. Mas, se nós hoje sentarmos e discutirmos sobre a Amazônia, vamos encontrar ainda mais particularidade. Então, esse não é um conceito fechado, mas é um conceito que amplia os nossos processos de discussão. Temos a Amazônia conservada, aquela que com a floresta nativa e habitada por povos e comunidades tradicionais. A Amazônia desmatada, com atividades agropecuárias e áreas degradadas. A Amazônia sob pressão de transição florestal e fronteiras de expansão e desmatamento. E a Amazônia urbana, que referem-se às cidades. Então, quando nós falamos sobre bioeconomia, nós devemos nos questionar sempre, né, de que bioeconomia nós estamos falando e de que Amazônia nós estamos falando. Acho que é importante nós, e aí eu falo como nós como amazônidas, termos esses recortes, essas visões, né? Então, como não é só um nome genérico, as generalidades que nos colocam, né? Nós somos complexos e temos nossas particularidades.
Então, de forma conceitual, a bioeconomia ela não é algo novo. E a gente tem inúmeras discussões, já de 2012, alguns marcos legais do Plano de Ciência e Tecnologia, do Ministério de Ciência e Tecnologia, cita a bioeconomia. Ela também é um conceito fluido em informação. Ele está em formação, ele está em discussão e ele é adotado por diferentes contextos. E aí é de quem fala, quem é a pessoa que fala, e aí adota os diferentes possibilidades de bioeconomia. Mas quando nós tratamos sobre sociobioeconomia, agora eu quero entrar na parte da sociobioeconomia, eu quero colocar que ela é um conceito fundamentalmente político. Porque quando nós falamos de Amazônia, né, é preciso entender que esse conceito da sociobioeconomia ela é muito pautada e adotada pelos movimentos sociais, onde se preconiza um modelo de desenvolvimento sustentável, a valorização dos recursos naturais e das populações locais. O entendimento sobre a bioeconomia, ele parte de uma transformação desses recursos naturais em produtos e serviços. Só que quando nós olhamos a sociobioeconomia, a gente entende que a transformação desses recursos naturais em produtos e serviços, ele envolve um conhecimento. E esse conhecimento, muitas das vezes, é um conhecimento ancestral. E nós devemos valorizá-lo. Então, o entendimento das condições sociológicas é muito importante. Porque quando você exclui esse conhecimento, a produção desse conhecimento, como foi feito como gerou aquele produto, e nós temos inúmeros exemplos sobre produtos da sociobioeconomia, mas eu vou citar apenas como é feita a produção de cuia, né? Então você tem a produção de cuia, você tem uma planta que ela dá a cuieira, né? Que ela dá um fruto, que este fruto ele possui uma massa dentro dele, que ali é retirada. Então, hoje o que nós dentro das cidades consumimos, uma forma de consumir o tacacá e outras iguarias, né, pela cuia, ele foi construído de forma ancestral. Alguém resolveu pegar aquele fruto, retirar aquela massa e mergulhar. No caso dos indígenas, a princípio, se tem os relatos de um mergulho dessa casca seca na urina. Uma forma de cristalizar aquela casca que antes era mole e fina, ela passa a ficar mais dura. E aí essa cuia ela é transformada e hoje ela tem inúmeras utilidades. Ela não está mais só relacionada a um utensílio doméstico para alimentar, né, alguma coisa assim, mas ele também é motivo de decoração e várias outras coisas. Então você tem um recurso natural, você tem uma transformação, mas fundamentalmente você tem um conhecimento ancestral. Um conhecimento ancestral que no nosso dia a dia, às vezes a gente não enxerga, né? Ele se perde. Às vezes a gente não consegue, a gente não enxerga o que nos compõe, né? Então, eu acho que dentro da Amazônia, dentro das várias Amazônias, dentro do próprio estado do Pará, nós conseguimos ver diversos recortes sobre populações, né, diferentes tipos de populações e conhecimentos. E essa valorização desse conhecimento, e aí essa pauta da sociobioeconomia é muito importante entender esse conceito como um conceito político. Então, alguns princípios orientadores sobre a sociobioeconomia, né, que elencamos aqui. Então, o desmatamento evitado zero, né, onde as taxas de desmatamentos podem ser reduzidas, né, a partir do que tem uma previsão sem que haja uma intervenção direta. A diversificação dos métodos de produção em resposta aos sistemas de monocultura. O fortalecimento de práticas ancestrais milenares amazônicas e a repartição justa dos benefícios. Não é só a valorização desse conhecimento, mas que esse conhecimento ele possa ser, de fato, repartido, valorizado e valorado para aquelas comunidades, populações tradicionais que aqui vivem.
Mas acho que o mais importante agora, eu acho que quando eu pensei em construir essa palestra, foi trazer esse recorte das políticas públicas e entender qual é esse cenário que nós estamos vivendo. Então, esse trabalho é ainda dentro dessa iniciativa 2030, pode ser acessada lá, e ela traz os dados do PNAD, dados do IBGE, macrodados do censo, e faz sobre uma proporção de renda dos 20% mais pobres por origem de renda na Amazônia Legal. Então faz um recorte olhando, né, esse mercado de trabalho, a geração de renda, como é essa população dentro da Amazônia Legal. E aí a Amazônia Legal é um recorte também que envolve os 9 estados da Amazônia, e olhando os 20% mais pobres, você tem 34,6% da composição de renda dele advinda de auxílios de programas sociais. Esse dado mostra a forte dependência dos mais pobres ao governo. Paralelamente a isso, olhando os 20% mais ricos, quando olhando essa composição de renda relacionada em uma comparativa em restante do Brasil, 34,8% dos mais ricos são funcionário público. Choca quando a gente fala, né? Quando a gente traz algum dado que expõe a nossa realidade. E isso são os dados de toda a Amazônia Legal. Então, a dependência da renda, da composição de renda relacionada a programas sociais e ao serviço público é direto. E por isso é tão importante nós pensarmos políticas públicas para a Amazônia. Quando nós vamos olhar a taxa de informalidade, o que seria essa taxa de informalidade? Seria as pessoas que hoje estão dentro do mercado de trabalho sem necessariamente uma carteira assinada. Então, a taxa de formalidade, nós temos o percentual de 20% a mais de taxa de informalidade do restante do Brasil. É um número altíssimo de pessoas que hoje atuam dentro do mercado de trabalho sem, e eu acho que é importante quando a gente fala isso, sem a garantia dos seus direitos. Porque a gente fala de carteira assinada, é um arcabouço de políticas públicas de seguridade social. E aí acho que alguém fez uma pergunta anteriormente falando sobre como convencer, né, a não abrir mais áreas, como convencer a não abrir mais áreas, né, se isso barra o desenvolvimento, algo do tipo. Não consegui a palavra abrir mais novas áreas. E aí quando a gente relaciona alguns dados, a taxa de desmatamento com a ocupação do setor da agropecuária, né? Então toda essa narrativa do desenvolvimento, essas narrativas hegemônicas que foram muito postas para a Amazônia, dizendo que a gente precisa abrir novas áreas para não frear o desenvolvimento, para ampliar a produtividade, para aumentar as áreas produtivas. A gente tem que a ocupação das pessoas no setor da agropecuária tem uma queda em relação ao número de áreas abertas, novas áreas abertas. As pessoas elas não estão sendo inseridas nesse discurso. Esse discurso é vago. Esse discurso que você precisa abrir novas áreas para aumentar o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Qual desenvolvimento nós estamos falando? E aí, o que é interessante, me debruçando, olhando para esse dado novamente, é olhando esse gráfico do desmatamento, mostrando esse crescimento de 2018 a 2021. Aqui, nesse período, nós tivemos uma fragilidade nas nossas políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. Aqui, a boiada passou.
IPAM, ele tem um trabalho muito longo sobre olhar as florestas públicas não destinadas. E o que seriam essas florestas públicas não destinadas? Então, dentro da Amazônia Legal, todas essas áreas em verde mais escuro são as áreas de floresta pública não destinadas estaduais, e as áreas de verde mais clarinho são as federais. Demonstra para a gente que a Política Nacional de Gestão de Florestas Públicas de 2006, ela traçou, né, fez um mapeamento através das florestas, os remanescentes de florestas existentes na Amazônia Legal, e colocou aquelas áreas como de gestão dentro desse arcabouço jurídico da gestão de floresta pública. E existem algumas áreas que ainda não foram destinadas. E o que seria essa destinação? A regularização fundiária. A gente volta para o tema lá central. A regularização fundiária, ela é um processo em que você tem um patrimônio público, que são as terras públicas, e ela só torna propriedade a partir do momento que você transfere esse direito para o ente privado. E esse ente privado, ele pode ser regularização fundiárias individuais, como propriedades rurais, mas ele também pode ser em forma de concessão, que são onde estão nossos quilombos, nossas terras indígenas, as unidades de conservação. Então esse mapa aqui demonstra todas as florestas públicas que tem na Amazônia Legal que ainda não tiveram destinação. Elas ainda continuam como patrimônio público, porém ainda não houve transferência, tanto para o ente privado ou para o ente privado. Mas aí tem uma condicionante. No processo de gestão da política de gestão florestal, essas áreas aqui, elas foram condicionadas à sua regularização. Então eu posso transferir essas áreas não destinadas para entes particulares? Não. Essas áreas, elas são determinadas por lei que ela deve ser feito uso sustentáveis dela. Então elas aqui, para fins de regularização fundiária, elas devem ser transferidas apenas para comunidades tradicionais. E o que isso implica de não fazer isso? Essas áreas, em 2022, foram as áreas que tiveram maior número de CA e desmatamento. Então, são florestas públicas, são terras públicas, terras minhas, suas, terras nossas, né? Que é um patrimônio público, que elas estão sendo objetos de grilagem por uma falta de operacionalidade da política de regularização fundiária, de transferência dessas áreas para fins de comunidades tradicionais. Então, nós temos, quando falamos assim, mas como vamos fazer a sociobioeconomia? Aqui demonstra todas as áreas florestais que precisam de segurança jurídica e que podem ser direcionadas a povos e comunidades tradicionais para o seu bem viver. Então, o bioma amazônico ele conta com esses 420 milhões de hectares de florestados. E 20%, ou seja, 56,5 milhões de hectares dessas terras públicas estão expostas ao desmatamento ilegal e estão cobertas por floresta pública e aguardam destinação, tanto de governos federais quanto governos estaduais. Então, existem alguns desafios a respeito da sociobioeconomia. Então, o foco em soluções industriais e biotecnológicas, ele é provavelmente insuficiente para enfrentar os múltiplos desafios socioecológicos da Amazônia. O desafio é abordar as desigualdades intersetoriais, os altos níveis de pobreza, protegendo ao mesmo tempo a floresta tropical e garantindo os direitos dos povos amazônicos, que promove a sua conservação. Devemos transcender, e aí é importante o que o professor Everaldo trouxe, né, sobre os dados sobre
climático, mas a gente deve, quando a gente fala sobre a sociobioeconomia, é que a gente deve transcender a Amazônia como provedora global da estabilidade climática e commodities. Se a gente continuar olhando dessa forma, a gente ainda está preconizando esse pensamento hegemônico de mercado. E aí esse pensamento de mercado, ele nem sempre está olhando para a garantia de direitos. Então existem algumas narrativas amazônicas que é necessário endereçar as múltiplas desigualdades como que a gente tem de alta pobreza, desigualdade étnica, racial, de gênero, pegando a fala aqui um pouco da colega de mulheres, de gênero, né? E mantendo assim a floresta em pé e assegurando os direitos da população. Então faz-se necessário garantir essa segurança jurídica e territorial dos povos e comunidades tradicionais e o ponto de não retorno, ou ponto de inflexão da Amazônia. Ele será alcançado quando o bioma perder 25% da vegetação florestal. A partir daí, as consequências serão irreversíveis e o caminho para o estado de degradação com perda de interações entre fauna e flora, de provisão de alimentos, de plantas medicinais para humanos e de serviços de ecossistemas prestados pela floresta, como equilíbrio dos ciclos da água e do carbono. Então, essas reflexões a gente precisa sempre, quando a gente se coloca e se compromete a falar sobre um tema, é entender o recorte de que Amazônia nós estamos falando, de que bioeconomia nós estamos falando. Então, são essas minhas contribuições para as discussões hoje. Muito obrigada. Já passei. Agora a gente abre para as perguntas. Quem quer fazer perguntas para a professora, para a Raquel Poça? Oi. Oi, Raquel, tudo bem? Eu conheço bastante o quanto que você sabe sobre esses assuntos, né? Nós tivemos um momento oportuno para nos debruçarmos há alguns meses sobre esses dados. E eu sei o quanto que você conhece isso a fundo. Você mostrou aí um pouco para a gente, tema riquíssimo e muito valoroso para a gente que está atuando nessa área ambiental e aí social também. Eu queria saber de ti qual é a tua visão dentro desse mecanismo de comunidades tradicionais, florestas públicas não destinadas e a fragilidade que a gente ainda tem nesse sistema fundiário. Como é que a gente trabalha isso dentro de um processo que gere retorno para essas comunidades, dentro do ponto de vista ali da ascensão de novos projetos que estão chegando na Amazônia? Obrigado. Obrigada. Eu respondo logo ou é um conjunto? Ok. Muito pertinente essa tua fala. E aí, eu como defensora das políticas públicas, eu volto a dizer que sem política pública a gente não constrói, são arcabouço frágil, não adianta a gente pensar em mecanismo de desenvolvimento para a Amazônia pensando somente no setor privado. A gente tem que pensar, e aí são os dados, quando a gente coloca os dados de ocupação, em que o governo, o Estado, é o maior provedor, no caso de renda, para a Amazônia. A gente tem que pensar também que as políticas públicas garantem essa segurança jurídica. No caso, olhando as áreas a serem destinadas de floresta pública não destinada para populações tradicionais, acho que tem um importante mecanismo para isso. Em 2019, o governo do estado reformulou a sua legislação sobre regularização fundiária. Todo o seu arcabouço jurídico foi reformulado. E dentro desse mecanismo, ele colocou, dentro dos seus instrumentos jurídicos, foi dada a atribuição da Câmara Técnica de Destinação. E o que seria isso? Explicando, a Câmara Técnica de Destinação é um espaço interinstitucional, ou seja, são várias instituições ali que devem se debruçar sobre as áreas e sobre o processo de destinação, para onde serão destinadas essas áreas. E essa Câmara Técnica está prevista em lei, porém ela ainda não tem o seu funcionamento. Ela ainda não funciona, ela precisa
de outros mecanismos que façam que ela funcione, como estabelecer todas as suas portarias de funcionamento, seus fluxos, os seus indicadores, como nós iremos decidir de que forma as metodologias serão utilizadas para decidir quais são as áreas e de que forma estratégica atuar. O tema fundiário é um tema complexo, né? Então, soluções simples, se eu falar fazendo isso resolve, não é assim. Quando a gente pensa, eu acho que é uma oportunidade nós estarmos aqui dialogando com a juventude. Tem outros dados interessantes sobre juventude, mas eu fiz não sabia qual era o público, mas não coloquei nos dados, né? Mas era importante falar que a ocupação dos nossos jovens na Amazônia, que nós temos 27% dos que a gente chama dos neném, que não procuram uma ocupação, né? Que não estuda e nem procura uma ocupação. Então é um número que é bastante preocupante, né? E estando aqui, essa oportunidade de dialogar com os jovens, é interessante porque acho que às vezes quando a gente está no meio rural, e aí isso é interessante, a gente não olha as políticas públicas, a gente olha só a lei e acha que é só a lei. Mas a lei, como a lei está determinada, de que forma ela foi construída, ela tem uma importância gigantesca na sua vida, no impacto da sua vida. E o que é feito no trabalho de base, né, que são as pesquisas em campo, elas são extremamente importantes para olhar como operacionalizar essa política pública, né? E aí, esse que tu traz, né, sobre a regularização fundiária, o processo de destinação, é olhar isso, esse debate. Acho que o Estado do Pará, o Wendel talvez debruce mais nesse tema posteriormente, mas ele tem construído todo um arcabouço de políticas públicas, olhando e dialogando, que acho que é uma nova forma. É a forma que deveria ser sempre, mas não foram. E agora é uma nova forma de olhar a construção dessas políticas. A gente vai abrir para mais uma pergunta. Bom dia. Raquel, ao meu entender, você definiu muito bioeconomia como termo técnico e a sociobioeconomia como um termo mais sociopolítico. E dentro dessa perspectiva, eu tive presente no Diálogos Amazônicos e a gente estava discutindo um pouco sobre isso. Eu queria saber qual é a importância dos PCA para o desenvolvimento das comunidades agroextrativistas. Porque justamente no Diálogos Amazônicos a gente teve a escuta de alguns agricultores familiares que vivem do agroextrativismo. Muitos deles falaram pelo carinho pela terra, falaram da dificuldade, né, de transporte, de chegar a sementes, por exemplo, mudas e etc. E dentro dessa perspectiva de redesenvolvimento, digamos assim, agora dessa pauta mais bioeconômica, né, voltada para a defesa da natureza, queria saber também qual é a importância da equidade etária, porque você citou a juventude por agora. O Estado do Pará lançou recentemente um edital, né, convidando a juventude para participar da Câmara por Mudanças Climáticas Jovem, e aí esse edital acabou sendo adiado porque não teve muita procura da juventude. Então eu gostaria que você pudesse acrescentar aí nessas duas perguntas, na importância dos PCA para o desenvolvimento agroextrativista e a importância da participação da juventude nesse debate de agora. Tá. Eu acho que antes de eu começar, eu vou fazer só uma pergunta para você. Eu tenho muitas siglas na minha cabeça. Então, o PCA para você é o quê? Ah, tá. É PSA. Ah, tá. Ok. Só para eu poder organizar aqui a informação. Então, qual a importância desse PSA? Né? Então, a gente está falando, e aí um dos pontos que são os princípios orientadores é essa repartição de benefício. O Estado do Pará está construindo já construiu a política de bioeconomia, construiu a de mudanças climáticas, está construindo a de restauração florestal e agora está construindo a política de REDD, né? Que são reduções de emissões por desmatamento. Então, dentro da política de REDD, ela tem
justamente esse componente que é os pagamentos dos serviços ambientais, né, de como regular e também de como regular esse mercado que todo mundo se fala hoje, que é o mercado de carbono, né? Então, de que forma regular isso? Então, olhando essas políticas e olhando experiências que nós, dentro do IPAM, já desenvolvemos há alguns anos, é de fundamental importância essa participação. E aí acho que uma das coisas que nós temos visto muito desse ciclo de gestão é esse ouvir, criar esses espaços com diferentes públicos para ouvir e para construir a política. A gente sabe que nunca vai ter de forma de agradar todos, mas é importante esses espaços para construção dessas políticas dialogadas. Então, todos esses espaços de tomada de decisão, e aí a gente cria diversas hierarquias, e aí isso diversas hierarquias, sistemas e arranjos hierárquicos para essas discussões. Olhar o PSA, o governo federal lançou a política de PSA. Essa política de PSA, ela teve muita ajuda do IPAM e da Coalizão da Amazônia para a sua construção. Então, nós fundamentamos com trabalhos, com experiências realizadas na Amazônia para fundamentar a construção dessa política. E aí nós temos o Proambiente, eu não sei se alguém aqui dentro dos estudantes, porque eu sei que aqui na frente muitos já sabem, mas lá para trás, aí do meio, sobre o Proambiente. Então, o Proambiente ele foi um dos pioneiros políticas implementadas na Amazônia, que teve esse viés do PSA, e o IPAM teve um grande projeto que foi na Transamazônica, e ele implementou de forma experimental esse PSA. Então criou todos esses mecanismos e tirou diversas lições aprendidas para isso, que fundamentou a nota técnica para a construção de PSA e fundamentou a construção da política de PSA no Brasil, e que repercute em todos os estados. Eu não me lembro da segunda pergunta, porque eu tenho alguns lapsos de memória. Da juventude, ok. Então, o outro ponto da juventude é que é fundamental a importância da juventude nesse momento. Nós falamos das diversas Amazônias, e eu acho que o importante é a Amazônia das cidades. A maioria da população da Amazônia se encontra nas cidades, e é importante que os jovens participem disso, que tragam diferentes olhares. No última COP, nós levamos o coletivo da periferia de Belém para dialogar, colocamos na mesa lá em Sharm el-Sheikh para dialogar sobre a sua visão de Amazônia. A Amazônia é a Amazônia urbana, então é sempre importante inserir e essa participação dos jovens para a construção dessas políticas, porque são recortes diferenciados. A gente tem dentro do meio rural o processo de sucessão, que é um processo que tem tido fragilidade. Então, muitos jovens estão vindo para a cidade, deixando do trabalho no campo. Então, para a garantia desse processo de desenvolvimento sustentável, a gente precisa pensar nisso. Muito obrigado, agradecemos a Raquel Poça pela participação, Obrigada. pelas informações esclarecedoras.